Olá, eu me chamo Laura Potrick, sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Preparei esse vídeo para te explicar quais são os sintomas da ansiedade. Como eu sei que eu tenho ansiedade? Como eu sei que o que eu sinto é uma ansiedade que está exagerada, que está acima do normal, que é uma ansiedade que está me atrapalhando? Então, a gente divide os sintomas em três grupos. A gente divide em grupo de sintomas físicos, ou seja, aqueles que a gente sente no nosso corpo, os sintomas emocionais, que são aqueles relacionados aos sentimentos, e os sintomas cognitivos, que são aqueles relacionados aos nossos pensamentos. Então, vamos falar dos sintomas físicos em primeiro lugar. Nos sintomas físicos, a gente tem o coração acelerado, aquela palpitação, aquele desconforto no peito, falta de ar, né? A respiração também fica muito acelerada e aí a gente começa a ter a sensação de que está faltando ar, suor, né? Então é muito comum as pessoas relatarem que ficam com aquela pizza embaixo do braço, né? Que é muito fácil de identificar na maioria das vezes e isso gera uma vergonha, isso gera um desconforto muito grande nas pessoas. Alergias, então por vezes as pessoas começam a ter coceiras, começam a ter erupções no corpo, enfim, isso também pode ser um sinal de ansiedade. Dificuldades em relação à alimentação, né? Então pode ter um apetite muito aumentado ou pode ter uma redução de apetite, pode ter diarreia, pode ter intestino preso. Então algumas questões estomacais aparecem aí, dor de estômago muito forte também pode estar relacionada à ansiedade. Dificuldades intestinais, como eu acabei de falar. Dificuldades em relação ao sexo, né? Então, uma baixa de libido ou um excesso de libido, mas normalmente uma baixa na libido, ejaculação precoce, né? Tudo isso está relacionado à ansiedade. Tensão muscular também é algo que aparece muito nas crises de ansiedade, nas situações de uma ansiedade muito elevada. As pessoas relatam, né, uma tensão muscular, normalmente aqui no trapézio, né? Então ficam duras. A gente também tem como sintomas uma tremedeira, né? Então começa a tremer, muitas vezes tem desmaio junto, uma visão turva, começa a não conseguir enxergar direito as coisas. A gente também pode ter algumas questões de paralisar, tem pessoas que paralisam, que não conseguem dar o próximo passo no que estava fazendo, no caminho que estava seguindo, enfim. Esses são basicamente os sintomas físicos. E aí a gente tem os sintomas cognitivos, né? Que são esses sintomas relacionados aos nossos pensamentos, ao nosso processamento de informações. Então, a gente tem dificuldades com memorizar as informações, né? Então, quando a gente não lembra das informações, nos perguntam algo sobre ontem e a gente não sabe responder, ou então a gente tem dificuldade de se concentrar, né? Uma pessoa muito dispersa, muitas vezes está relacionado à ansiedade, não necessariamente à hiperatividade, por exemplo, que é uma confusão que normalmente os leigos fazem, né? Eu sou muito disperso, eu não consigo me concentrar, eu não consigo parar numa única atividade, então eu tenho hiperatividade e déficit de atenção. Não, você pode ter ansiedade. Por isso que a avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, é fundamental. Pensamentos catastróficos, né? Olhar para o futuro, pensar no futuro como algo muito ruim, como catástrofe somente que pode vir a acontecer, né? Não consegue enxergar o futuro como possibilidades positivas ou até mesmo neutras. Depois a gente tem dificuldade de tomada de decisão. Outra coisa que a ansiedade fica muito atrapalha demais, né? Então a gente precisa tomar uma decisão e não consegue decidir o que vai fazer, quando vai fazer, por que é que vai fazer. Isso também está relacionado à nossa ansiedade. E aí a gente tem os sintomas, então, emocionais. Quais são os sintomas emocionais? Preocupações excessivas com tudo e com todos. Esse é um dos sintomas muito presentes no transtorno de ansiedade generalizado.
A gente tem estresse, né? Então, essa dificuldade de lidar com as frustrações do dia a dia, com as demandas do dia a dia de trabalho, a pressão no trabalho e tal, isso gera um estresse que está relacionado à ansiedade. Depois a gente tem a irritabilidade muito presente, né? Então, aquelas pessoas que se irritam muito facilmente com as coisas, aquelas pessoas que ficam muito incomodadas com a decisão dos outros, por exemplo, ou com aquilo que não tem controle e se irritam, assim, pode ser que se irritam para fora, né, e isso aparece, ou muitas vezes é uma irritação que a pessoa até consegue manter dentro de si, mas que é tão prejudicial quanto essa irritação que a gente externaliza. A gente tem a impaciência como um sintoma de ansiedade, pessoas muito impacientes, pessoas muito inquietas, como eu falei sobre a concentração, também são pessoas que por trás pode ter uma ansiedade impulsionando essa inquietação. Nós temos, e essa impaciência, né? O medo irracional também é um sintoma de ansiedade, então aquela coisa de, eu tenho medo de andar de avião. Ok, existem acidentes de avião, né? A gente não tem controle dentro do avião e tal, mas é um medo irracional, porque não tem perigo iminente dentro de um avião, né? Andar de carro é muito mais perigoso do que andar de avião, por exemplo. E por que é que a gente não tem tanto mais medo de andar de carro, seja dirigindo ou no carona, do que temos de avião, né? Ou outros medos, como o medo de altura, né? A gente não vai se jogar, porque é um controle que a gente tem, se a gente vai se jogar ou não daquela altura. Mas fica esse medo irracional. Quando a gente para e racionaliza, a gente não encontra motivos para ter medo de algumas coisas, mas emocionalmente a gente tem, e na hora que a gente está de frente com a situação, o medo vem de qualquer maneira. Depois a gente tem a insegurança como um outro sintoma, então pessoas que ficam muito inseguras, isso atrapalha na tomada de decisão, isso aumenta o medo, por exemplo, de sair para a rua. Então, essa insegurança, essa baixa autoestima por trás pode ter uma ansiedade fazendo pressão aí, e aí o que aparece são essas questões. O sofrimento antecipado, né? Aquela velha ditado popular, né? Peru de véspera, assim, porque a gente morre, né? Antes de a coisa acontecer. Então, a gente tem uma sensação de que tem um sexto sentido apurado, de que a gente sabe que vai dar uma zica ali na frente, né? Então, a gente antecipa aquele sofrimento, antecipa aquela dor no peito, porque algo ruim vai acontecer, né? Eu não vou conseguir o emprego, eu não vou passar de ano, eu não vou arranjar um marido, eu não vou conseguir criar meus filhos. E aí a gente vai para frente em vários assuntos. Depois a gente tem a própria angústia, né? Esse sentimento de pressão, de que parece que uma coisa ruim vai acontecer, algo meio estranho no peito, assim, que se soma com essa dificuldade na respiração, com o coração acelerado, e aí dá aquela apreensão, né? Isso também é um sintoma de ansiedade. E o choro. Crises de choro, muitas vezes, sem a gente saber exatamente qual motivo está nos fazendo chorar naquele tanto, também pode ter por trás aí uma ansiedade muito grande com alguma coisa que tem por acontecer. Então, esses são basicamente os sintomas de ansiedade. É importante a gente saber que para cada pessoa os sintomas aparecem de uma maneira, não é igual para todo mundo, não é no mesmo sentido, no mesmo caminho para todo mundo. Algumas pessoas têm mais sintomas físicos, outras têm mais sintomas emocionais, outras é tudo misturado. Nas crises de pânico, esses sintomas vão lá nas alturas e explode. E nas crises de ansiedade, esses sintomas eles são mais parelhos e eles são mais constantes, né? Então, essa é a diferença entre crise de pânico e crise de ansiedade. Fique atento se você se reconhece em algum desses cenários, se você reconhece algum desses sintomas em você, busque ajuda. É muito difícil lidar com tudo isso sozinho e existem várias formas de você obter ajuda. Isso, inclusive, tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre quando buscar ajuda, né? Então, assiste lá para saber se é a hora de você buscar ajuda. E se você está gostando de assistir esses vídeos, se você está gostando de me acompanhar,
Não deixa de curtir, de deixar um comentário e de compartilhar também. Ah, e o sininho que está aqui é para você ser avisado toda vez que eu tiver um vídeo novo postado aqui no canal. Até a próxima!